recrutamento. Afinal de contas, o que é? Recrutar é gritar, é dizer ao mundo que você está contratando. Quais são os tipos de recrutamento que a gente encontra? Nós temos, então, recrutamento interno, que é quando eu vou promover alguém que já está dentro ali do meu quadro, eu vou dar uma promoção para ele ocupar um outro cargo, ele subir lá no meu organograma, na posição hierárquica. E esse é o recrutamento interno. Nós temos o recrutamento externo, que é onde eu vou buscar na sociedade alguém para compor o meu quadro de pessoas. E nós temos o recrutamento misto, que eu acho ele bem interessante, que é onde eu possa abrir ao mesmo tempo a oportunidade para alguém interno ser promovido e também fazer um recrutamento externo, dizer à sociedade que eu estou recrutando e que está acontecendo uma vaga dentro do meu negócio. Obviamente que para você usar o recrutamento interno, você precisa, dar a promoção, subir a pessoa de um determinado cargo. É muito interessante quando a gente faz esse recrutamento misto, que a gente consegue ali também dar a oportunidade para o pessoal ali de forma interna participar também deste novo recrutamento, para buscar essa oportunidade. Mas também nós não abrimos mão de recrutar alguém com novas ideias, um sangue novo no negócio, e aí a gente faz esse recrutamento também externo. Então eu gosto bastante do recrutamento misto. Cabe a você pensar, na hora de você fazer o seu recrutamento, qual o melhor recrutamento vai atender às suas necessidades. Então, o que é o processo de recrutamento? Como eu disse para vocês, recrutar é gritar, dizer aos quatro ventos, estou com uma vaga, estou com uma vaga. Então, nós precisamos no recrutamento fazer um trabalho bem interessante, chamar a atenção do maior número possível. Às vezes eu encontro alguns empresários que eles não divulgam a vaga, vão pegando um outro aqui, tal, meia dúzia. Não é interessante. É interessante que a gente tenha matéria-prima para trabalhar. Quanto mais matéria-prima eu tenho, mais assertivo eu sou no meu processo seletivo. Então, no recrutamento, a gente diz aos quatro cantos que temos uma vaga. Obviamente, quando você tem o seu negócio, acaba que você pode ficar refém de clientes, Porque chegam clientes e eles querem, por exemplo, que você coloque a filha, coloque a neta, coloque a esposa, e é seu cliente. E isso nos faz ficar refém. Por isso que é interessante o trabalho da consultoria, porque quando você encaminha o trabalho de recrutamento e seleção para a consultoria, você coloca ali todo o peso, obviamente, toda a responsabilidade na consultoria, ok? Então, mesmo se você estiver fazendo este curso, que é muito importante que você saiba como contratar, também você deve, às vezes, buscar um trabalho de consultoria, justamente para tirar, às vezes, esse peso, se isso acontece muito com você. Se você está numa cidade pequena e isso acontece muito, é interessante que você saia dessas armadilhas, porque aqui você vai aprender também a fazer as perguntas corretas. E uma consultoria nada mais é do que um trabalho de parceria, Ele não vai contratar a pessoa para você, ele vai te mandar alguns candidatos que são aderentes à vaga, mas você, de toda forma, precisa ter esse conhecimento para escolher com sabedoria, daqueles candidatos que a consultoria te mandou, qual é a pessoa, o candidato mais aderente ao cargo que você tem. Então, sobre recrutamento, nós vamos primeiro verificar os locais aonde eu posso colocar o currículo. Tudo depende da vaga que eu tenho, obviamente. Então, a gente pode estar buscando alguns parceiros, como associações, câmaras de dirigentes lojistas, o Cine. Será que é uma vaga interessante para o Cine? Às vezes eu coloco vaga no Cine e não acho interessante, mas tem vagas, sim, que são interessantes. Por exemplo, serviços gerais. Serviços gerais a gente sempre coloca no Cine. A vaga é interessante para o Cine. Outros tipos de vaga eu não acho interessante para o Cine. Então, você precisa também entender esses locais de recrutamento, Isso faz parte da sua estratégia como recrutador ou como empresário. Depois, você precisa entender se você divulgar que a sua empresa tem uma vaga, se isso vai atrapalhar o andamento da sua empresa ou não. Pode ser que você divulga a vaga e você receba muitos currículos, um número grande de currículos ou um número grande de ligações. Isso pode atrapalhar o dia a dia da empresa. Então, avalie se você deve, na hora de você recrutar, colocar o nome, dizer o nome do seu negócio, ou se você deve recrutar de uma forma um pouco mais anônima. Precisa realmente verificar aí as suas questões.
No Facebook, ele é muito bom, principalmente algumas vagas mais operacionais, para a gente estar fazendo as divulgações em grupos específicos de emprego. Então, observe se isso não é interessante para você. Outra coisa, eu prefiro receber os currículos por e-mail. É uma preferência minha já de alguns anos, do que a pessoa vá até a loja e entregue o currículo. Porque nisso pode atrapalhar o andamento da sua loja, né? Seu fluxo, seus clientes, pode atrapalhar a sua loja. E outra coisa, quando você libera mais de um canal para receber o currículo, isso também pode ser ruim. Como, por exemplo, vamos supor que você está recebendo o currículo por e-mail, ou você coloca ou, né? Ou a pessoa leva pessoalmente. Geralmente o pessoal faz as duas coisas, eles mandam o currículo no e-mail e também leva pessoalmente. Então acaba que te gera uma demanda aí de muito currículo, mas pouca gente de verdade, né? Isso acaba te dando um retrabalho. Montar banco de currículos é interessante, mas banco de currículos não funciona muito bem. Por quê? Porque o mercado ele é extremamente dinâmico, então quem está buscando emprego, gente, está buscando emprego e não vai ficar parado. Se a pessoa for boa, obviamente que ela vai ser empregada rapidamente, tá? Então assim, ok, fazer um banco de currículos é interessante? É interessante, mas não tenha isso como uma prioridade, né? Não funciona muito bem, certo? Vagas operacionais com maior fluxo é interessante, porque então se toda semana você tem uma vaga, aí sim, aí vale a pena você manter o seu banco de currículos. Colocar no Instagram, às vezes, trabalhe conosco, né? Para que o pessoal, então, faça esse banco de currículos, principalmente se você tem vagas muito operacionais, trabalha com obras, esse tipo de coisa e está sempre tendo que contratar. É interessante você ter um hábito semanal de estar pegando pessoas ali, né? Que as pessoas busquem ali trabalhar com vocês. Então, observe o seu negócio, o que é interessante para o seu negócio, o que casa com o seu negócio. Vagas comerciais, nós estamos encontrando alguns desafios em vagas comerciais, não contratar vendedor. E quando você está divulgando uma vaga e você não tem resultado, é interessante você também fazer um tráfego pago para aquela vaga. Poucas pessoas fazem isso, mas é interessante e isso pode te trazer alguns currículos também interessantes para o seu negócio, principalmente a parte comercial, que é uma parte bem sensível, né? Porque geralmente os empresários não têm processos no seu lado comercial e aí acabam precisando de ótimos vendedores. E o mercado não tem ótimos vendedores para te ofertar. E quando a gente encontra ótimos vendedores, eles são muito caros. Então, desenvolva processos dentro do seu negócio, porque assim as pessoas médias conseguem desenvolver um bom processo de vendas dentro do seu negócio. Outra questão é, por exemplo, LinkedIn. Tem vagas específicas, vagas gerenciais, vagas de liderança, que o LinkedIn faz um trabalho maravilhoso. Dentro do próprio LinkedIn você pode estar colocando a vaga. Então, se a sua empresa ainda não tem LinkedIn, faça um LinkedIn. Se o LinkedIn te atrai um público interessante para você, comece a trabalhar o LinkedIn ali nessa sua busca de currículos. O LinkedIn realmente desenvolve um ótimo trabalho. Ou então, alguns sites específicos, né, especializados para isso, como a Cato, Indeed, você também pode e deve usar. E, obviamente, que outros canais que não foram ditos aqui, como por exemplo, nós às vezes buscamos até dentro das igrejas, né? Então a gente pede para o pessoal das igrejas divulgar as vagas ofertadas. Se isso é interessante para você, se isso atrai o seu público, use. Você precisa pensar sempre em novas estratégias para atrair o candidato correto, o candidato certo para sua vaga. Olha, na hora que você vai fazer ali a arte para você divulgar também, então alguns detalhes é importante que você coloque, mas não muitos, para não ficar cansativo, tá? Observar se você deve ou não realmente colocar o nome do seu negócio ou não colocar, fazer alguma coisa chamativa, né? Mas enfim, muitos detalhes pode atrapalhar aí, porque pode fazer com que o recrutamento seja muito específico e aí você consiga muito pouco candidato. E, geralmente esses recrutamentos muito específicos, eles colocam como evidência o comportamento técnico, as hard skills. E aqui nós aprendemos que as soft skills são melhores, né, para a gente desenvolver
todo o nosso processo seletivo, porque muito contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Na verdade, só quer dizer isso, que o pessoal muito preocupado com a parte de hard skills, com o comportamento técnico, esquece das competências comportamentais. Então, você observa se é interessante você colocar o salário na vaga ou não, às vezes o horário de trabalho, alguma coisa que realmente a vaga exige ali no caso, né? Porque muita coisa fica cansativa, as pessoas não leem e ela vai ficar te perguntando do mesmo jeito. Então, observe o que realmente, coloca ali uma imagem para humanizar, traga alguém nos seus designs que fica bem interessante. E aí você comece a divulgação, né? Recrute, ou seja, grite para o mundo que a sua vaga está aberta.